Gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu. O vídeo de hoje vai ser para falar sobre poda de beliscão. Poda apical é aquela poda que você tira ali só a ponteira da planta. Chamamos aí de poda de beliscão porque às vezes a gente está lá no jardim fazendo uma inspeção e aí a gente acaba indo lá com a unha mesmo e fazendo essa poda. Mas pode ser feita também com a tesourinha, a maneira que preferir. Eu faço com a unha mesmo, porque geralmente quando eu tô olhando a suculenta, às vezes eu faço por um motivo, às vezes por outro. É uma poda que você faz por algum motivo, por algum propósito, e esses são deles que eu vou falar para vocês hoje. Eu, por exemplo, eu faço a poda de beliscão numa suculenta que foi infestada por cochonilha. Geralmente, quando a cochonilha ataca o miolo da suculenta, principalmente uma como essa Fred Ives, que acontece muito isso. Quando o miolo está todo deformado, não adianta você deixar porque ela não recupera mais, então é melhor você retirar e já deixar ali que ela vai brotar normalmente. Outra maneira que a gente faz também é retirar ali só a ponteirinha, né? Tô retirando as folhinhas aqui para ficar fácil para vocês verem. Só tira esse miolinho, mas isso tem um sentido, gente. A gente não precisa fazer isso por qualquer motivo. Por exemplo, aqui, não tem necessidade de eu fazer isso em uma fantome. Eu só estou fazendo aqui para demonstrar para vocês. Quando é planta comum, assim, a das outras plantas, eu vou lá e retiro só essa ponteirinha. Quando é uma planta mais rara, eu faço dessa forma aqui, ó. Eu retiro as folhas um pouquinho para baixo, deixando ali, salvando a ponteirinha, porque aí eu tenho a garantia de ter uma ponteira daquela planta e a planta não vai morrer, né? Porque quando a gente tira tudo, a planta mãe acaba desaparecendo. Ela brota, fica brotação, mas a planta mãe acaba aparecendo. E eu, como tenho aquele toque, né, de querer ter aquela planta original, eu acabo salvando aí a ponteirinha. Mas nesse caso aqui de fantoma, esse tipo de planta assim, não precisa. Esse tipo de planta aqui precisa porque faz tipo uma copa. Esse aqui eu precisei fazer isso porque ele estava crescendo muito para cima e eu queria que ele fizesse uma copa também, que ele fizesse assim uns galhos por lado. Então eu precisei fazer isso. Beldroega, gente, eu faço muito isso na beldroega para poder encher. Aqui eu tinha um raminho de beldroega e aí eu plantei nesse vaso, então eu fui fazendo a poda aí de beliscão e olha como que ele tá, ele se encheu quando a gente faz a poda do beliscão, então estimula a sair várias brotações aí. Então nesse caso também tem um sentido, tem um motivo pelo qual é necessário, vale a pena fazer, né? Como eu disse, não tem necessidade de sair fazendo isso em todas as plantas sem motivo. Outra planta também que eu faço, outro motivo, é quando a planta está estiolada. Então, e aí eu coloquei aquela planta no sol, assim como está esse aqui, e aí eu faço isso para dar uma brotação e ele se enche aqui pelo caule, e aí fica todo bonito já adaptado ao sol. E aí ele já pega aquele caule longo, né? Já fica um formato bem bonito aí da brotação. Calanchões, gente, eu faço isso com essas calanchões também, porque eu gosto de ver ela bem cheinha, bem assim, densa mesmo. Então eu faço isso, tira só a ponteirinha dela para poder ela se encher bastante. O senécio também, gente, eu faço isso no senécio. Eu retiro todas as ponteiras dele, assim, cresceu um pouquinho, eu já vou lá e retiro, porque eu gosto que ele fica assim, ó. Ele forma uma vassoura na ponta. E aquela parte onde que a gente tirou a ponteirinha, ela desaparece, você nem percebe que foi recortado alguma coisa ali, ó. Fica desse jeito. Esse aqui eu retirei. Então ele fica muito grande, a copa fica muito grande, aí fica muito lindo, muito denso mesmo. Então, nesse caso assim, é muito importante fazer a poda aí de beliscão. Geralmente eu tiro, quando eu retiro a ponteirinha aí, né, eu fico com dó de jogar fora quando sai um pouquinho maior. À medida que a gente vai conhecendo a planta, a gente vai vendo se precisa tirar um pouquinho maior ou não. Nesse caso aqui, eu tiro um tamanho assim que dá até para fazer outra muda. Ó. Esse tamanho aqui, se a gente colocar para brotar, para enraizar, ele vai enraizar e vai continuar crescendo. Então, eu tenho dó de jogar, então eu coloco aqui no meu cantinho da misericórdia, que são esses locais onde que eu jogo restos, né, podas que poderia ir para o lixo, eu coloco aqui para brotar. A Lovely Rose. O último vídeo foi sobre ela. Eu faço esta poda, gente, por um único motivo. Porque ele cresce mais rápido as mudas, mas não é só por isso.
Porque por isso eu consigo esperar as folhinhas brotarem normalmente. Mas é porque a brotação do caule, ela sai muito mais arrumadinha. Vocês podem ver aqui, olha, ela fica muito mais bonitinha, bem assim, organizadinha. Quando a gente coloca a folhinha para brotar, ela fica assim, ó, ela não costuma assim sair assim bem organizada, ela não sai assim, olha, ela sai assim meio deformada. Então assim, a brotação no caule, ela fica melhor. Por isso que eu faço isso. Essas plantas do tipo Morning Light, não precisa fazer isso porque dá muita brotação no caule, não brota por folha também e naturalmente ela já brota aí por caule, então não tem necessidade nenhuma da gente fazer aí a poda apical, a poda de beliscão para poder estimular ela a sair mais muda, porque naturalmente ela já vai sair mais mudas. Outra também que não precisa é a glauca. A glauca não brota por folha, pode até brota, mas é muito difícil, mas ela não precisa disso, porque ela brota no caule. A madiba, gente, eu ia quase. Essa parte aqui já é mais difícil. Eu quase ia fazer, tirar as folhinhas, fazer uma poda apical aqui de beliscão, mas eu não tive coragem. Mas aí tirei uma folhinha, então ela brotou. E agora eu não preciso fazer isso mais. Então, quando essas plantas assim mais rara para mim, porque eu não tenho, né? Quando eu tenho uma única, eu só faço isso para a questão de multiplicar a planta. Aqui eu tirei uma mudinha, uma folha, a única folhinha da madiba e ela brotou. A gila também. A minha gila eu tirei uma única folhinha, já tem uma muda grande. Depois eu tirei mais da muda, eu tirei essas folhinhas, brotaram todas também. Então não tem necessidade de fazer isso. Colher de prata, colher de cobre também eu faço essa poda simplesmente para poder aumentar aí, dar um volume mais aí nos galhos. Então aí é muito útil, muito necessário fazer essa poda porque ela é, ela vai ficar mais com galho. Aí você me pergunta, mas fazer a decapitação não é a mesma coisa? A gente é diferente. Por exemplo, a decapitação a planta precisa ter um tamanho, sim, para poder a gente fazer, né? E já a poda apical, não. Esse aqui, ó, o Cotyledon pendens. Esse eu fiz, eu retirei as ponteirinhas dele, a gente estava bem pequenininha. Tirei, era pote 6. E olha para vocês verem como que ele desenvolveu, como que cresceu aqui. E as ponteirinhas todas salvaram, eram 6 e elas ficaram todas salvas. Então, dependendo da planta, não tem como fazer uma decapitação como foi que aconteceu com a minha Lola, que eu vou mostrar para vocês aqui depois. A Lola não tinha como tirar folha, não tinha como fazer decapitação, porque ela não tinha tamanho para fazer decapitação, e eu queria multiplicar. Então, aí que entrou a poda de beliscão, porque nesse caso não tinha como fazer uma decapitação adequada nela. Então, nesse sentido aí, é muito útil fazer aí a poda de beliscão. Mas quando a planta está muito grande também, dá para poder dividir ela, né? Fazer uma decapitação, colocar a parte de cima em um local, a parte de baixo continua brotando e fica tudo certo. Mas quando não tem jeito de fazer isso, né? Então a poda de beliscão é uma coisa que vale muito a pena vocês fazerem. É verdade que tem muita gente que não tem coragem, né? Não é questão de ganância de querer ter outra planta, mas é algo legal também, né? Muita gente aí, já a gente mexe com suculenta, a gente quer brincar com a suculenta, a gente quer fazer ela se multiplicar. Aqui está as ponteirinhas, olha para vocês verem, são as 6 e elas continuaram crescendo. Então eu fiquei com a planta lá e fiquei com ela com as originais em outro local, ó, porque a ponteira é original. E olha só para você a minha Lola. Gente, a Lola, eu tentei tirar uma folhinha dela por baixo, não dava para fazer decapitação porque não tinha como dividir a planta. Eu tentei tirar a folha, também não deu porque estava muito dura e eu pensei, fiquei com medo de machucar ela por baixo e não ter o controle e acabar pegando fungo. Foi aí que eu tomei uma decisão bem dolorosa de fazer isso aqui que eu fiz. Essa planta eu ganhei da minha amiga Elaine e eu não queria perder essa planta, eu queria ter mais espécie dela. E aí tomei essa atitude assim, bem. No momento eu achei que eu estava até arriscando, né? Vai que não dá certo. Mas depois eu pensei, se der errado, eu vou ter as folhas. Eu vou ter muitas folhas, as folhas eu já sabia que brotavam, então
Eu fui e fiz isso com segurança, pensando já nas folhas, né? Que as folhas já seriam garantidas se não brotasse. Mas olha isso, gente, brotou dois. Então agora eu tenho duas lolinhas que está crescendo muito rápido e ela está cheia de folha, para vocês podem ver aí que abaixo das mudinhas tem bastante folha ainda que vai desenvolver. Essa planta vai continuar desenvolvendo essas mudas. Aqui tá as folhas e você pode perceber aí como que é interessante fazer isso para as mudinhas crescerem rápido. As duas folhinhas que brotaram, olha o tamanho que tá, gente. Se comparada lá, pelo tamanho que tá as mudas lá na planta mãe e a planta e aqui nas folhas, você pode ver como que é rápido o crescimento aqui. Então, se eu ficasse esperando ela crescer para fazer uma decapitação, para multiplicar, ia demorar muito tempo. E hoje eu estou aqui com as duas mudinhas. A ponteira foi salva, que é o que eu tinha medo que não salvasse, que não enraizasse, mas já enraizou. Então ela já está salva aqui, só falta desenvolver. E foi uma multiplicação com sucesso. Gente, aproveitando que eu estou aqui perto desse sedum, a Angelina, minha amiga Rose, lá do canal Plantinha da Rose, pediu que eu mostrasse para ela quando abrisse. Olha só, já abriram três florzinhas, é muito bonitinho, gente. Eu quero oferecer aqui essa primeira floração de esse caixote que tá lindo para a Rose, lá do Plantinha da Rose, né? Que ela queria ver as florzinhas abertas. E eu quero oferecer também para Verônica. Gente, a Verônica, ela comentou no meu último vídeo. Ela tem 81 anos, mexe com suculento, não sente cansaço. E é uma maravilha isso, né? Saber que ela com 81 anos aí tá toda disposta a cuidar das suculentas. Eu achei tão fofinho, gente. E eu quero oferecer para ela essa imagem aqui, porque ela é uma pessoa muito linda mesmo. Eu fiquei apaixonada lá ela falar que não sentia nem cansaço de estar cuidando da suculenta. Então, Verônica, ofereço para você aqui essas florzinhas, essas plantas aqui, ó, essa imagem aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.